Bum! Estudo. Tribunal de Justiça de São Paulo. Normas da... Bom, não é as normas. E agora eu estou estudando corrigir o processual penal. Sobre apelação. E apelação, acho que é uma vez uma pergunta dela. Apelação, artigo 593 a 603 da CPP. Sem resumo, é só ler o artículo e tem alguns comentários no conteúdo que eu tenho. Artigo 593. Caberá apelação no prazo de 5 dias. 1. Das sentenças definidas de condenação ou absolvição proferidas por juiz singular. 2. Das decisões definitivas ou com força de definitivas proferidas por juiz singular, nos casos não previstos no capítulo anterior. E caberá apelação 5 dias, 5 dias, 5 dias, 5 dias nas decisões do tribunal de júri quando ocorre 4 coisas. Ocorrendo nulidade posterior à pronúncia, for a sentença do juiz presidente contrária à lei expressa ou à decisão dos jurados, houver erro ou injustiça no tocante da aplicação de pena ou da medida de segurança e for a decisão dos jurados manifestamente contrária às provas dos autos. Daí pede apelação. Ou seja, essa aqui é a coisa que mais cai na prova. Casos que ocorrem a punição e o prazo de 5 dias. De vez em nunca cai prazo de 5 dias, mas e o que mais cai é essa coisa de quando se pode pedir apelação. Tipo, os caras vão lá, escrevem um textão só para confundir a pessoa e bum, eles mandam tipo que recurso o cara tem que fazer, quando que ele tem que fazer, esse tipo de coisa. Então aqui, ó, dos tribunais de júri é quando ocorrer nulidade posterior à pronúncia, ou seja, esse caso aqui é bem estranho, mas nulidade posterior à pronúncia já caiu em prova. Daí você sabe que você tem que fazer apelação. Faz a sentença do juiz presidente contrária à lei expressa ou à decisão de jurados. Ou seja, tem uma lei que expressa que não pode ter essa decisão. Bum, ferrou. Ou depois houver erro ou injustiça no tocante à aplicação da pena ou da medida de segurança. Ou seja, tipo, a decisão é muito pior do que devia ser. E o quarto for decisão dos jurados manifestamente contrária à prova dos autos. Ou seja, teve um erro, só que foi de juízo do julgamento das pessoas. Muito estranho. Daí a apelação. Ou seja, a apelação é quando tem um erro que não estranho, um erro que não dava para ter, não era para ter. Esse que é a apelação, né? Súmula 1. Se a sentença do juiz presidente for contrária à lei expressa ou divergir das respostas dos jurados aos quesitos, o tribunal de quem fará a devida retificação. Súmula 2. Interposta apelação com fundamentos no inciso 3, que é o de decisão do tribunal de júri, que tem aquelas 4 que eu falei. Inciso 3, artigo C, que for houver erro ou injustiça, ou seja, houver apelação do fundamento no injustiça, deste artigo, o tribunal de quem, se lhe for provimento, retificará a aplicação de pena ou de medida de segurança. Ou seja, teve erro ou injustiça, retificação. Se a apelação se fundar no inciso 3D do Tribunal de Júri sobre decisão de jurados manifestamente contrária, o tribunal adquire se convencer de que a decisão dos jurados é manifestamente contrária à prova dos autos, dar-lhe-á o provimento para sujeitar o réu a novo julgamento. Essa aqui também já caiu. E a diferença, tipo, tinha 5 questões, né? Daí tinha algumas coisas, tinha 3 coisas nada a ver, e daí tinha essas duas aqui que estava perfeitamente isso aqui, ó, uma apelação, só que daí tinha uma diferença do novo julgamento ou não novo julgamento. Você faria um novo julgamento ou não julgamento? Você tinha que lembrar isso. E a resposta é a que nem está escrita na lei. Novo julgamento. Vai sujeitar o réu a um novo julgamento e não os admite, porém, pelo mesmo motivo, segundo a apelação. Isso é interessante, mas não tinha na questão. E súmula 4 do 593. Quando cabível, a apelação não poderá ser usado o recurso em sentido estrito, ainda que somente por parte da decisão. Ou seja, ou você usa o recurso estrito ou você usa a apelação. Agora uns comentários. A apelação é contra sentenças definitivas de condenação ou absolvição preferidas por juiz singular. Além disso, a apelação é residual em relação ao recurso em sentido estrito. Veja o texto. Decisões definitivas ou com forças definitivas proferidas por juiz singular nos casos não previstos no capítulo anterior.
Isso é apelação residual, né? Aqui vamos por exclusão. Não coube recurso em sentido estrito e a decisão foi definitiva. Ela poderá ser objeto de apelação. Importante destacar o caso do júri, em que tem aquelas quatro, né? Em caso do júri, em que a decisão de absolvição sumária e impronúncia caberá apelação e não recurso em sentido estrito. Isso cai muito. Bom, ou seja, no primeiro caso ali, que era a absolvição sumária, que era essa aqui do inciso 1. As sentenças definidas de condenação ou absolvição preferidas. Daí aqui, na verdade tem um artigo sobre essa coisa, deixa eu lembrar. Tá aqui. É o 416. Contra a sentença de impronúncia ou de absolvição sumária, caberá apelação. Veja os demais dispositivos sobre apelação. 591. Apelação de sentença absolutória não impedirá que o réu seja posto imediatamente em liberdade. Parágrafo único. A apelação não suspenderá a execução da medida de segurança aplicada provisoriamente. Artigo 597. A apelação de sentença condenatória terá efeito sustentivo. Essa aqui é as coisas da apelação. Apelação 597. A apelação de sentença condenatória terá efeito suspensivo, salvo disposto no 393 e a aplicação provisória de interdições de direitos e de medidas de segurança. Artigo 374 e 378. E o caso de suspensão condicional da pena. 598. Nos crimes de competência do tribunal do júri ou do júri singular ou de sentença não for interposta apelação pelo Ministério Público no prazo legal, pelo Ministério Público, o ofendido ou de qualquer das pessoas numeradas no artigo 31, que são as pessoas que podem fazer apelação, ainda que não se tenha habilitado como assistente, poderá interpor apelação que não terá, porém, efeito suspensivo. Parágrafo único. O prazo para a interposição deste recurso será de 15 dias e correrá o dia em que terminar o Ministério Público. 599. A apelação poderá ser interposta quer em relação a todo o julgado, quer em relação à parte dele. Artigo 600. Assinado o termo de apelação, o apelante e depois dele o apelado terão um prazo de 8 dias cada um para oferecer razões, salvo nos processos de contravenção em que o prazo será de 3 dias. 3 dias é contravenção. Súmula 1 dos 600. Se houver assistente, este arrazoará no prazo de 3 dias após o Ministério Público. Se a ação penal, súmula 2, se a ação penal for movida pela parte ofendida, o Ministério Público terá vistas dos autos, no prazo do parágrafo anterior. Súmula 3, quando forem 2 ou mais as apelantes ou apelados, os prazos serão comuns. Súmula 4, se o apelante declarar na petição ou no termo ou ao interpor a apelação que deseja arrazoar na superior instância, serão os autos remetidos ao tribunal de quem? Esse tribunal de quem eu queria entender o que é um tribunal de quem. Vamos pesquisar o que é um tribunal de quem? Tribunal de quem? Mas deixa eu terminar primeiro de ler. Onde será aberta vista às partes, observados os prazos legais notificados às partes pela publicação oficial. Pronto. Agora, pesquisando o tribunal de quem? O que é um tribunal de quem? Mestre Google me diz. Ou seja, juiz ou tribunal a quo é aquele que de instância inferior de onde veio o processo ou que é aquele cuja decisão se ocorre. De forma inversa, na linguagem jurídica, disse juízo de quem? Juízo do cara inferior, para se referir ao tribunal de instância superior para onde se encaminha o processo, ou seja, para quem se ocorre. Essa aqui tem que recorrer para superior. Então, se vai fazer apelação ou recurso, tem que mandar para o tribunal que é superior do tribunal que está te julgando. Tipo, se fosse um treco de municipal, vai lá para o estado, né? Isso que eu entendo. Não fume. Onde será aberta a vista? Lá. 601. Fim dos prazos por razões, os atos serão remetidos à instância superior com as razões sem ou sem elas, no prazo de 5 dias, salvo no caso do artigo 63, segunda parte, em que o prazo será de 30 dias. Súmula 1. Se houver mais de um réu e não houverem todos sido julgados ou não tiverem todos apelados, caberá ao do apelante promover a extração de translado dos autos, ao qual deverá ser remetido à instância superior no prazo de 30 dias, contada a data de entrega das últimas razões de apelação ou de vencimento do prazo para apresentação do apelado. Súmula 2. As despesas do traslado
correrão por conta de quem solicitar, salvo se o pedido for do réu, pobre ou do Ministério Público. 602. Os autos serão, dentro dos prazos do artigo anterior, apresentados ao tribunal a de quem ou entregue ao correio sob registro. 603. A apelação subirá nos autos originais e, a não ser no Distrito Federal e nas comarcas que forem sede do Tribunal de Apelação, ficará em cartório traslado nos termos essenciais do processo referidos no artigo 563, inciso 3, que é o treco do tribunal. Não era o treco do tribunal? Ué, cadê esse 563? Ih, não tem. Que pena. Tchau.